Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo para o nosso quinto estudo dos eventos finais. Nós já falamos muita coisa aqui neste canal sobre chuva serôdia, preparação para a chuva serôdia, sacudidura. Muitos assuntos já foram explicados e ainda nós teremos mais, viu? Então fique neste canal, assista esse estudo, nosso quinto estudo está imperdível. Confira aí com o pastor Wagner Pires. Lembrando, deixe nos comentários sua pergunta, seu questionamento, que todas serão respondidas, tá certo? Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, deixa o like, ative o sininho para receber todas as notificações. Deus te abençoe, preste atenção nesse estudo e passamos a palavra para o pastor Wagner Pires. Nesse mundo, há muitas evidências do fim. Mas nós, especialmente, iremos falar de algumas delas que são mais destacadas, são mais visíveis, são mais reais e mais impressivas. Então, dentre essas evidências do fim que estamos falando, que vamos falar, continuar falando esses dias, iremos falar dessa de hoje, o último período da igreja. É uma evidência do fim. O último período da igreja, período esse em que nós vivemos, evidencia que o fim está próximo, bem próximo. Bom, queridos irmãos, em Apocalipse capítulo 2, capítulo 2 e capítulo 3, é descrito ali os 7 períodos da igreja cristã em todas as eras. Contando a partir do primeiro século, ali começa. São eles, Éfeso, nós encontramos, esse é o primeiro período, que durou do ano 27 até o ano 100. Éfeso significa desejável. E como foi desejável esse período? Esse período foi o período da igreja na sua fase mais pura, mais elevada, mais nobre, mais santa, podemos dizer assim. Por isso que Éfeso recebeu esse nome, que significa desejável. Encontramos o segundo período, que é Esmirna. Esmirna vai justamente a partir do ano 100 até o ano 323. Em Esmirna, há um fator curioso. O nome que cada período leva tem realmente tudo a ver com o caráter do povo que vivia. Esmirna significa perfume suave. Em Esmirna, a partir do ano 100, o Império Romano, na pessoa de Trajano, desencadeou uma perseguição intensa e cruel para cima da igreja cristã. E essa perseguição, ela matou centenas e centenas de pessoas diariamente no Coliseu e também em outros lugares. Eram mortos os cristãos aos punhados. E a morte desses cristãos, queridos irmãos, subiam para Deus, morriam fiéis naquela bendita verdade que eles tinham, subiam para Deus como um perfume suave, porque eles morriam firmes, eles morriam convictos em que criam. Por isso, eis o significado do período perfume suave, Esmirna. Passando a Esmirna, chegamos ao período de Pérgamo, que foi a partir do ano 323 até o ano 538. Pérgamo significa elevação, e tem tudo a ver com o seu período. A partir do ano 323, a igreja cristã começa a decair espiritualmente. Com a conversão de Constantino ao cristianismo, que já estava meio apostatado, Constantino, junto com vários políticos romanos que veio para o cristianismo, porque tornou-se popular o cristianismo na época, e então a igreja começou a decair espiritualmente. E por isso houve ali uma separação. A igreja fiel, que não suportava mais as apostasias prevalecentes dentro da igreja cristã, retirou-se do meio dela e buscou uma elevação, afastando-se para os montes, afastando-se para as cidades e vilas pequenas. Portanto, Pérgamo significou elevação por isso. Era necessário elevar novamente a norma da realidade cristã que havia caído por terra. O quarto período, chegamos então a partir do ano 538. Esse período é o mais longo. Começando em 538 é Tiatira e vai até o ano de 1798. Você percebeu que esse período é o período que se estende à grande perseguição papal por parte do Império Romano, religioso. Tiatira significa sacrifício de contrição. Como eu disse para você, o nome dos períodos tem tudo a ver com o caráter que eles vivenciaram. Nessa época, 538, começa aquela grande perseguição religiosa, agora por parte de Roma,
e Roma Papal, então, nesse período de 1260 anos, mata mais de 50 milhões de cristãos. Por isso que o nome desse período de Tiatira significa sacrifício. Milhões e milhões de pessoas foram sacrificadas por causa da verdade presente que eles tinham na época. Então, atravessamos esses 1260 anos e chegamos ao período de Sardes. Sardes foi um período curto, o segundo período mais curto. Sardes foi de 1798 até 1833. E Sardes significa o que resta. Havia restado algumas pessoas que haviam passado pelo período anterior, Tiatira, e não haviam morrido, haviam conseguido esconder. E esse punhado de fiéis haviam restado, sobrado, para o período de Sardes. E assim, o período de Sardes atravessou também esses poucos anos, até 1833. Chegamos então em 1833, e aí chegamos no sexto período. Sexto período conhecido como Filadélfia. Período esse que foi o mais curto da história, de 1833 até 1844. Apenas 11 anos de duração esse período. Esse período, Filadélfia, significa amor fraternal. E novamente eu digo para vocês, tinha tudo a ver com o espírito e o caráter dos cristãos da época de Filadélfia. Em Filadélfia houve um reavivamento espiritual intenso, não somente na América do Norte, mas na Europa, também na Ásia e também chegou até a África. Ou seja, o amor fraternal foi despertado pelo movimento religioso chamado Millerismo, onde agitou as massas de todo o mundo na expectante volta de Jesus. E ali as pessoas preocuparam-se com sua vida espiritual e procuraram então reavivar o tão necessário amor fraternal de uns com os outros. E a experiência de Filadélfia foi semelhante à experiência do Pentecoste dos apóstolos. Era o coração de um e o de todos. Era a alma que fremia nos filadelfianos. Uma pena que esse período durou pouco. Eles previam Jesus voltar, mas é claro, não voltou, porque ainda tinha o sétimo período para acontecer. O período talvez mais difícil, o período mais complicado e talvez o período mais estagnado da história cristã. Chegamos então em 1844 e chegamos ao período de Laodiceia. Esse período vai até a volta de Jesus. É um período também razoavelmente extenso. Laodiceia significa o povo julgado, ou julgamento do povo. E então, a partir de 1844, como o nome tem a ver com o caráter e o período que as pessoas vivem, 1844 começou a julgar os servos de Deus de todas as épocas. 1844, com a abertura desse período de Laodiceia, começou o julgamento das almas que haviam sido mortas no passado todo para trás. E assim começando a julgar, um por um, geração por geração, século por século, Laodiceia está sendo estendido ao período que julga o povo. E no fim desse período de Laodiceia, o julgamento passará então para os vivos. Teremos o privilégio e também o solene momento de sermos julgados vivos, porque no período de Laodiceia, por enquanto, o julgamento está apenas no caso dos mortos. Mas em breve seremos nós, nesse último período da igreja, teremos a sensação de ser julgado ainda vivo, ainda correndo nossa vida normal aqui na terra. Portanto, meus irmãos, estamos assim, no mês de abril de 2020, correndo pelo esse período de Laodiceia. Laodiceia agora, em 2020, completará 176 anos. 176 anos de julgamento, 176 anos de duração. São 176 anos de espera pela volta de Jesus, pois Jesus voltará nesse período, no período de Laodiceia. É o período mais aguardado, fremente desejado pelos cristãos de todas as épocas que não tiveram o privilégio de viver em Laodiceia. Portanto, meus amados, se é no período de Laodiceia, se é no período em que você vive, em que eu vivo, que Jesus voltará, quanto devemos desejar esse acontecimento, hein? Quão desejoso devemos estar. Bom, então vamos agora dentre os 7 períodos, vamos pular nossa figura e ver que 6 desses períodos, como está na tela aí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, 6 desses períodos receberam elogios. Se você pegar a sua Bíblia, até Sardes, que aparentemente também recebe uma reprovação, que tinha o nome de que estava vivo, mas estava morto, mas também recebe um elogio.
Todos esses 6 períodos são elogiados pela testemunha fiel e verdadeira. Quando abrimos a Bíblia e observamos o caráter do povo do período de Filadélfia, o último período da igreja cristã na terra, o povo que receberá Cristo nas nuvens dos céus vivo, não encontramos nenhum elogio por parte da testemunha fiel e verdadeira. Infelizmente, a testemunha fiel e verdadeira, que é Jesus, ela apresenta a descrição de Laodiceia com uma advertência. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Então Jesus se identifica com o nome sagrado de Deus, o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, porque ele tem acompanhado os 7 períodos, tem observado de perto a vida de cada um dos seus servos. E ele também se identifica como o princípio da criação de Deus. Ou seja, essa palavra aí, o princípio no grego, é originada de arquê. Arquê significa o autor. Jesus então se identifica para Laodiceia como o autor da criação de Deus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, e conforme João capítulo 1, versículo 3 em diante também, ele se identifica como o verbo. Então Jesus, ele é o autor da criação de Deus. Jesus, ele é aquele que originou tudo, aquele que criou tudo. E a testemunha verdadeira, que é Jesus, ele diz assim, ainda no versículo 15: conheça as tuas obras, laodiceano, que não és frio e nem quente, quem dera se fosses frio ou quente. Queridos irmãos, Jesus, ele quer dizer para nós que nós não podemos tentar esconder ou ocultar os nossos segredos mais íntimos, e a nossa vida pública ou a nossa vida oculta, porque ele se apresenta como uma testemunha, aquele que nos observa, seja no dia, seja na noite, seja em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Jesus conhece os seus passos, Jesus conhece nossas ações, Jesus conhece os nossos pensamentos, nossas atitudes. Ele se apresenta para cada laodiceano: Laodiceano, eu te conheço, eu sei o teu coração, eu sei as tuas intenções, eu te conheço antes de nascer. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira para esse período. Aqui também, meus amados e queridos irmãos, Jesus, ele se apresenta para o povo de Laodiceia com uma observação. Em Laodiceia, é bom ainda frisar, é observada aqui uma queda acentuada da espiritualidade. Por quê? Em relação a Filadélfia, Filadélfia estava no estágio pronto para receber a chuva serôdia, mas não era o tempo para eles receberem ainda. Filadélfia, eles viviam o mesmo espírito dos apóstolos no Pentecoste. Filadélfia, sim, era o espírito pronto para serem batizados com o poder do Espírito Santo. Quando chegamos a Laodiceia, vemos uma queda drástica na condição espiritual desse período, relacionado ao anterior. Enquanto que em Filadélfia os cristãos são altamente quentes, em Laodiceia os cristãos são altamente mornos. O típico cristão que vive no período de Laodiceia, infelizmente, está contente com o rotineiro transcorrer das coisas que acontecem em sua vida e ainda se orgulha de sua condição e do do insignificante progresso que às vezes faz. E por haver assim pouco ou nenhum progresso em Laodiceia, muitas vezes eles voltam rapidamente aos seus velhos hábitos antigos. Por quê? É quase impossível para o laodiceano ser convencido de sua grande necessidade e de quão longe ele se encontra do alvo que Jesus deseja que ele alcance, o alvo de Tessalonicenses 5,19, a igreja pura, imaculada, santa e irrepreensível, para poder contemplar o Rei em sua formosura. O laodiceano, meus irmãos, devido ao mundo agitado, devido à correria do dia a dia que nós sempre passamos, com exceção nesses dias, devido à nossa agenda cheia de atividades, em que nos sobrecarrega, o laodiceano, infelizmente, devido a tudo isso, tem se distanciado cada vez mais da primitiva piedade. Na medida que os anos passam, na medida que o fim chega, temos visto em Laodiceia uma estagnação geral. Na maioria dos casos, o laodiceano não percebe sua mornidão, e isso é o que torna o seu caso mais lamentável. Se encontra satisfeito com sua condição atual. Cristo chama diariamente o laodiceano: vinham a mim. A voz do Espírito Santo tem clamado, atuado em cada mente,
em cada consciência e em cada coração que bate nessa terra. Mas o consumismo, o ceticismo, o mundanismo e o secularismo e tantos outros ismos têm deixado o laodiceano amortizado. Não tem percebido que realmente seu amor tem esfriado. O chamado de Jesus para o laodiceano é para perceber sua condição, que é delicada, e perceber que realmente sua situação é mais grave do que ele imagina, mais complicado do que ele possa pensar. E isso, infelizmente, no laodiceano gera a sensação de conforto, a sensação de comodidade, gera nele também uma comodidade espiritual na vida de todos aqueles que habitam neste período e que vivem nessa fase da história terrestre. Mas Deus tem muito amor pelos laodiceanos. Deus tem muita misericórdia pelos laodiceanos, por todos nós que vivemos nesse período, porque somos laodiceanos dentro do período que vivemos. Não podemos nos enquadrar na condição do laodiceano, mas no período estamos nele. Deus permitiu que sobre o mundo abatesse essa paralisação geral, para poder assim, cada laodiceano se recolher em sua casa. Cada laodiceano parar, ver e rever sua vida constantemente, como faziam os filadelfianos que aguardavam a volta de Jesus. Cada filadelfiano não ia dormir sem antes fazer uma reconciliação com sua família, sem antes poder encontrar os seus amigos e perguntar: está tudo bem com você? Está tudo bem comigo, entre eu e você? Estamos em paz? Nenhum filadelfiano dormia sem antes conversar com seus guias também, para deixar tudo em dias sua vida com Deus, porque eles criam piamente que Jesus voltaria em vida para eles e os buscariam. Esse mesmo Espírito era para ter conosco, laodiceanos, porque sim, no nosso tempo Jesus vai voltar e vai pegar os laodiceanos vivos, porque a promessa da profecia é essa. E então, meus irmãos, Deus permite que o mundo pare, que o mundo desacelere, para que nós possamos compreender as nossas graves e urgentes necessidades, nossa condição. Bom, o estado espiritual de Laodiceia, é muito famoso Laodiceia, há longo tempo, há longas eras, Laodiceia é conhecido como mornidão, e as pessoas até confundem, achando que o nome Laodiceia significa mornidão. Não, Laodiceia significa o povo julgado, porque é em Laodiceia que os vivos serão julgados, avaliados e aprovados no santuário. Portanto, Deus vem buscar um povo julgado. Jesus nas nuvens dos céus vem recolher, levá-los para o céu, trasladá-los vivos, um povo julgado, um povo avaliado, um povo aprovado. Mas Laodiceia se encontra nessa situação, mornidão. Infelizmente, Laodiceia e a mornidão que apresenta-se nesse período produz uma considerável diminuição do estado de vigilância de cada um, uma lentidão na reação dos caráteres de cada laodiceano e uma indecisão na vida, na mudança que se faz necessária naqueles que vivem nesse tempo. Se os cristãos que vivem no período de Laodiceia fossem frios, o Espírito Santo os alcançaria com mais facilidades, porque realmente reconheceria a sua extrema necessidade por estarem frios. Mas, infelizmente, por eles serem mornos, a situação é mais difícil, talvez, de entender e reconhecer sua perigosa condição. Vivemos no último período da história da igreja, mas a mornidão tem predominado nesse período, tanto dentro quanto fora da igreja. Tanto lá fora no mundo, as pessoas não têm interesse nenhum por religião, por Deus, por uma vida mais elevada, por uma vida mais santa. As pessoas não têm interesse por conhecer a palavra de Deus. Mas esse quadro também está presente dentro da igreja, no período de Laodiceia. Infelizmente, na igreja, muitos laodiceanos têm se tornado confortáveis, têm se tornado cômodos com a sua condição, a ponto de muitos não desejarem mudança de condição e alguns até se ofenderem, se a testemunha fiel e verdadeira chegarem para eles e dizer: arrepende-te, mude, transforme-se. Muitos talvez ficariam ofendidos de encarar a sua real condição que se encontram. Cristo apontou o quadro para o período de Laodiceia em que viveríamos, com as seguintes palavras de Mateus 24, 12. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Nós muitas vezes pegamos esse versículo e aplicamos lá fora.
como um sinal da breve volta de Jesus, que o mundo ninguém mais ama ninguém, que as pessoas matam e se matam por pouca coisa, porque não há amor. Só que, Mateus 24:12, é um sinal que se aplica dentro da igreja, não é para fora. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos laodiceanos iria se esfriar. Por quê? Se nota que Laodiceia vem de Filadélfia, e em Filadélfia o amor era vivo, era forte, era intenso. Entra Laodiceia, e aí o amor esfria-se por completo, quase de todos. A testemunha fiel e verdadeira, no livro de Testemunho Seleto, quero ler com você que esse texto, na página 212, comenta Mateus 24:12, como dentro da igreja a situação. Cristo fala de uma classe de pessoas que caíram, percebem? De seu elevado estado de espiritualidade. Isso aqui não são os mundanos. Que declaração dessa natureza nos impressionem com solene, penetrante poder o coração. Laodiceia é um período da igreja onde temos visto o amor e a paciência de Deus estendido por longos 176 anos. Dia a dia, semana após semana, mês a mês, ano após ano, Deus tem demonstrado um amor incrível por Laodiceia, uma paciência tremenda por Laodiceia. Para os antediluvianos, ele só deu 120 anos. Para Laodiceia, já são 176 anos de paciência, de amor. Então ninguém pode dizer que Jesus não ama Laodiceia, que Jesus não ama os laodiceanos. Porém, os laodiceanos têm que corresponder a esse amor. O verdadeiro amor, irmãos, a Jesus, por parte dos laodiceanos, deve ser seguido de uma espiritualidade que continuamente avança em devoção, em entrega e em submissão à palavra de Deus. E isso, devoção, entrega e submissão, é tudo que não há em Laodiceia. Infelizmente, em boa parte dos laodiceanos, a devoção tem deixado a desejar. A submissão tem ficado para trás e a entrega tem sido retardada por anos. Apelos vai, apelo vem, e muitos laodiceanos ainda continuam estacionados. O outro sinal visível no último período das vésperas da volta de Jesus é esse que está na tela de Lucas 18:8. Jesus disse, outro sinal que somente aconteceria em Laodiceia. Jesus disse nesse capítulo de Mateus 18:8, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé nela? Olha que coisa interessante. Quando você analisa a situação da profecia, você vai analisar que lá em Laodiceia, uma das grandes escassez é justamente fé. E Jesus conhecia esse período de Laodiceia muito antes dele chegar. Jesus sabia que em Laodiceia a fé estaria minguada. Fé, meus irmãos, não é uma coisa realmente pouca para ser desconsiderada. Fé é uma das deficiências reais do laodiceano, como o seu primeiro remédio, aplicado, prescrito pela testemunha fiel e verdadeira. Quando a gente abre Apocalipse 3:18, a primeira coisa que a testemunha fiel e verdadeira diz para o laodiceano é: aconselho que de mim compres ouro, que é fé. E Jesus, lá em Mateus, já havia dito que realmente, quando ele chegasse na terra, a fé estaria praticamente em extinção. Portanto, Laodiceia é uma igreja amada, meus irmãos. É uma igreja muito amada, muitas vezes demonstrada esse amor de Jesus por ele, porém, inúmeras vezes indiferente a esse amor. Esse é o quadro atual de Laodiceia em que vivemos: escassez de fé, de amor, de justiça de Cristo e do discernimento espiritual. Se você acha que eu estou exagerando, é só você ler Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 20, e você vai ver que a testemunha fiel e verdadeira, a testemunha que não mente, mostra que esse é o quadro de Laodiceia, que essa é a situação do período em que vivemos. Portanto, Laodiceia é pobre em discernimento espiritual, Laodiceia é pobre na justiça de Cristo, Laodiceia é pobre na fé, Laodiceia realmente precisa urgentemente enriquecer-se, comprar. Só há uma esperança para os laodiceanos, só há uma esperança para mim como laodiceano e para você: reconhecer nossa condição. E eis o problema de Laodiceia agora é outro, é porque ela é orgulhosa. A Bíblia diz que Laodiceia se acha rico,
se acha enriquecido. E esse orgulho que há no coração dos laodiceanos é o que impede dele reconhecer que ele é um pobre, cego, desgraçado e nu. Precisamos remover o orgulho do nosso coração e reconhecer que realmente estamos na miséria espiritual e precisamos da bênção da testemunha fiel e verdadeira. Precisamos correr a ela, só ela pode nos salvar nesse momento. Essa triste condição de Laodiceia é o que o faz não buscar o remédio. Meus queridos irmãos, eu quero ler mais um texto aqui que revela a última esperança, a única esperança para a Laodiceia. A única esperança para os laodiceanos é essa que está na tela. A inspiração nos diz assim, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 87. A única esperança para os laodiceanos é uma clara visão de sua condição diante de Deus. Você percebeu? A única esperança para você é você ter clareza da sua condição diante de Deus. E diz assim, o conhecimento da natureza de sua enfermidade. Jesus disse que os são não necessita de médico. Enquanto o laodiceano se acha são, o caso dele é desesperador. Mas enquanto o laodiceano se reconhece um doente, um pobre, diz a inspiração que a sua única esperança é se reconhecer nessa condição. Continua o texto, laodiceanos nem são frios e nem quentes, não está num extremo nem no outro. Ocupam a posição neutra e ao mesmo tempo lisonjeiam-se, se orgulham de não necessitar de coisa alguma. A testemunha verdadeira aborrece essa mornidão. Jesus, irmãos, detesta a mornidão espiritual presente em Laodiceia. O texto continua dizendo, causa a Jesus desgosto a indiferença dessa classe de pessoas. O desgosto que é causado ao coração de Jesus por muitos laodiceanos, por continuarem e acomodarem e não responderem ao apelo e ao chamado da testemunha fiel e verdadeira. A maioria dos laodiceanos até tem consciência de suas necessidades. Você sabia disso? Os laodiceanos têm consciência de sua necessidade. Eles até sabem das mudanças que é necessário fazer em sua vida, dos abandonos que tem que ser feito. O laodiceano não é ignorante de forma alguma. Ele é duro de coração, mas ignorante ele não é. O laodiceano tem conhecimento, o laodiceano tem luz, o laodiceano sabe o que tem que fazer. Mas o problema dele é esse, não é a ignorância, é a lentidão nas mudanças. Portanto, meus irmãos, os laodiceanos precisam dar uma guinada em sua vida espiritual. É sua única esperança. O laodiceano é morno, mas não é ignorante. Ele até reconhece que precisa do remédio de Cristo que Jesus oferece. Porém, o que falta para ele? Falta-lhe a disposição, falta a vontade, falta o desejo de mudança. Falta realmente esse desejo em sua vida. Pois a natureza do laodiceano não está inclinada, de maneira nenhuma, não está inclinada a se entregar por completo a Jesus. Inúmeros apelos são feitos. Os laodiceanos se entregam, mas infelizmente não se entrega por completo. Dias passam e voltam novamente para os mesmos erros, porque a entrega não foi completa. A entrega completa é preciso crucificar o eu, é preciso morrer, ter a experiência dos discípulos, senão a entrega não será completa. O problema do laodiceano é isso, é que entrega uma parte do seu coração, mas não se entrega por completo, não se entrega todo nas mãos de Jesus, daquele que pode curá-lo. Só há esperança para os laodiceanos que nesse pequeno tempo de paz e reflexão que Deus está concedendo a cada um deles, ao ficar em casa, só há esperança para aqueles que buscarem urgentemente o remédio, que sentirem que estão prestes a ter um infarto espiritual, que sentirem a dor da veia congestionada e não aguentam mais e buscam o médico celestial e buscam a Jesus. Meus irmãos, Deus ama os laodiceanos, Deus ama a sua igreja, Deus ama os errantes laodiceanos. Deus tem um amor profundo por Laodiceia, pelo esse último período da igreja, e é por isso que Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, tem lutado individualmente com cada laodiceano. A luta de Jesus é um por um, é entre ele e você. Você, laodiceano, tem sido o motivo das lutas de Jesus, dos choros, das lágrimas de Cristo e da sua intercessão diária. Por isso que você se encontra vivo, para realmente ter essa chance, essa oportunidade. Mesmo estando assim, numa condição que desagrada o Espírito Santo, mesmo estando numa condição que entristece, mas Jesus ama o laodiceano, não podemos esquecer isso. Deus quer salvar cada laodiceano,
Deus quer salvar todos os cristãos do período de Laodiceia. Nenhum cristão é do interesse de Deus que se perca nesse período de Laodiceia. Por isso que ele luta com o laodiceano. Por isso que ele não cessa de lutar com cada laodiceano em todo momento. O plano de Jesus para o laodiceano é dar-lhe a vida eterna. É que se assente no trono com Jesus e venha reinar com ele. Ser sacerdote e rei com Cristo. A vontade de Deus não é que nós venhamos nos perder. Que Laodiceia venha ser entregue ao esquecimento. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não deseja que ninguém venha se perder, mas que arrependam-se, que os laodiceanos abandonem seus caminhos e venham se salvarem. Portanto, meus irmãos, é por isso que o Espírito Santo chama, convida, clama e implora na consciência de cada laodiceano. Fala diariamente, ao deitar na cama, por sonhos para alguns, ao andar na rua, ao tirar a paz de outros, ao dormir ansiosos e a acordar sem saber o que vem pela frente e com medo da morte, com medo do amanhã e com medo com os sinais que o fim está demonstrando. O Espírito Santo continua a lutar com você, laodiceano, continua a lutar comigo dia a dia, e por isso é que o Espírito Santo não te abandona até que você possa ouvir a sua voz. Apocalipse 3,18 diz assim: essas são as palavras da testemunha fiel e verdadeira para o laodiceano. Esse texto é exclusivo para o laodiceano. Diz assim o texto: aconselho-te, laodiceano, que de mim compres ouro refinado no fogo, que representa uma fé que enfrente as provas e fique firme, para que você se enriqueça. Então, laodiceano, você tem que reconhecer que você é um pobre. Continua o texto: e vestes brancas, que é a justiça de Cristo, para que você vistas e não seja vista a vergonha da tua nudez. Não podemos nos comparecer no juízo, laodiceano. Eu e você que vamos ser julgados vivos, não podemos comparecer com a nossa própria justiça. Seremos completamente reprovados. Por isso precisamos dessa justiça para comparecer diante do tribunal. Essa justiça é uma justiça que nos leva à obediência plena aos mandamentos de Deus. A justiça de Cristo não aceita nenhum pecado no nosso caráter. E continua dizendo para o laodiceano o remédio. E ainda, laodiceano, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O discernimento espiritual. O laodiceano precisa, como nunca, discernir as coisas nesse tempo atual que vivemos. Porém, queridos irmãos, esse conselho está há 176 anos clamando para cada um de nós. 176 anos, aconselho-te, aconselho-te e aconselho-te. Porém, há um limite. Nessa próxima figura, vemos aí o texto do livro Desejado de Todas as Nações. Esse texto sempre me impressionou, desde quando eu li pela primeira vez. Página 587, há um limite na paciência de Deus. Em todos os séculos, se concede aos homens seu período de luz e privilégios. No caso para nós hoje, Laodiceia. Um tempo de prova em que se podem reconciliar com Deus. O seu tempo está findando, mas ainda você tem esse tempo. Há, porém, um limite a essa graça. A misericórdia pode interceder por anos, são 176 anos, e ser negligenciada e rejeitada. O fato de Jesus não ter voltado ainda é porque essa misericórdia tem sido rejeitada. Porque o dia que ela for de coração aceita pela maioria dos laodiceanos, Jesus Cristo volta, pois assim está escrito. E continua dizendo: vem, porém, o tempo em que essa misericórdia faz sua derradeira súplica. Tem um limite para você. O coração torna-se o quê? Tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. Então, a suave e atraente voz não mais suplica ao laodiceano pecador. E cessam as reprovações e a advertência. O tempo está acabando, irmãos. Para todos. E para o laodiceano, muito mais. O último período da igreja está chegando ao fim. Finalmente estamos chegando ao fim. Estamos perto, muito perto de entrar em momentos mais difíceis ainda do que esses que estamos enfrentando. E mais ainda estamos perto de ver o rosto de Jesus em glória. Estamos perto de ouvir aquelas palavras que Jesus vai dizer quando julgar o último laodiceano. Está feito. Quem é santo, continue a santificar-se mais ainda. Quem é justo, continue na prática da justiça. E quem é sujo, continue na sua sujeira. Quem é imundo, continue na sua imundícia. Breve ouviremos o está feito, e é em Laodiceia que ouviremos essa palavra. É para os laodiceanos que ouviremos está feito. Querido irmão laodiceano, precisamos experimentar chamas ardentes e convertedoras do Espírito Santo em nossos corações, para você não ter que experimentar as chamas terríveis e quentes do juízo final.
É muito melhor experimentar as chamas do Espírito Santo. Queridos irmãos laodiceanos, precisamos ver a face de Jesus hoje e sermos transformados para sempre, antes que venhamos ver a sua glória nas nuvens dos céus e venha nos pedir para as pedras nos soterrarem. Mas, infelizmente, há um grande paradoxo em Laodiceia. Há um grande contraste em Laodiceia. Sabeis qual é esse contraste? Apocalipse 3:21 nos diz ao que vencer, né? Apocalipse 3:18 nos diz: ao que vencer, dar-lhe-eis sentar no meu trono. E de um lado encontramos então os laodiceanos vencedores, que venceu nessa época, que lutou e venceu pela graça de Cristo. Mas também, em outro texto de Apocalipse 3:16, vemos o outro lado da história, o outro grupo de laodiceanos, que não teve um bom fim. De um lado encontramos os laodiceanos vencedores, que venceram nesse período. Então você pode vencer, a esperança está aberta. Você pode vencer seu mau temperamento, você pode vencer suas imperfeições de caráter, sua falta de amor, e também você pode vencer sua natureza pecaminosa. E do outro lado, os laodiceanos aí, ó, conforme essa figura, um laodiceano apavorado, porque foi vomitado da boca de Deus. É um quadro dramático para Laodiceia. De um lado os laodiceanos vitoriosos, do outro lado laodiceanos que foram vomitados. Por quê? Por que esse grupo de laodiceanos foram vomitados? Porque eles pararam de lutar, porque eles se acomodaram na sua condição. Mornos estavam e mornos continuaram. Infelizmente, eles não procuraram as mercadorias celestes, a fé, o discernimento espiritual e a justiça de Cristo. Infelizmente, há em Laodiceia pessoas que não mudarão. Muitos laodiceanos são comparados à figueira estéril da parábola. Figueira que não produziu frutos, figueira que não mudou, figueira que não houve mudança, que não houve transformação. E, portanto, há dois grupos de laodiceanos. Um de um lado: vinde bendito de meu Pai, e entrai no reino que vos é concedido e prometido desde a fundação do mundo. E outro grupo de laodiceanos: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Queridos irmãos, em Laodiceia enfrentamos então essa crise. Quero chegar à conclusão desse estudo dessa manhã. Como você vê na figura, Laodiceia é o único período da história do mundo que se enfrenta uma crise de identidade. Como assim? Uma crise de identidade você está enfrentando? Eu estou enfrentando? A igreja de Laodiceia, o povo de Laodiceia enfrenta essa crise de identidade. Não sabem mais quem são. Para ter noção dessa crise de identidade, eu quero ler para vocês uma mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. No final do ano passado, em dezembro. Eu entendi aquela mensagem. A pessoa que mandou para mim não queria me dar uma lição de moral. Eu entendi. Como líder da igreja, eu digo assim. Mas eu entendi que era o clamor de um laodiceano que suspira e geme pelas abominações que comete no meio dela. A mensagem dizia assim, que chegou no meu WhatsApp: de repente, tudo mudou. No passado, não usávamos esmaltes coloridos, nem joias ou batons, não bebíamos café ou bebidas cafeinadas, tampouco ouvíamos música com bateria. As roupas cobriam as panturrilhas e o busto. Não frequentávamos cinemas, nem assistíamos novelas ou séries mundanas, que não tem nenhuma edificação. Não andávamos na rua de bermuda. Tínhamos receio de furtar o dízimo do Senhor, só em pensar causava medo. O sábado, o santo dia do Senhor, era um dia diferente. Não era passado de forma ociosa. Ou estávamos no trabalho missionário, ou na igreja, assistindo a um bom estudo, velhos tempos que não voltam mais, ou estávamos numa liga juvenil, ou com as nossas famílias, arejando num parque. Éramos pontuais na escola sabatina. Os jovens se resguardavam em sua castidade e temiam namorar em locais duvidosos. Não torcíamos para times e nem jogávamos futebol. Não tínhamos partido político e nem apoiávamos nenhum candidato. Éramos apartidários. Mas
de repente tudo mudou. Sutilmente tudo mudou. Lentamente tudo mudou. Diante desse quadro, que tudo mudou, infelizmente, o laodiceano não pode aceitar, senão ele estará perdido, completamente perdido. E ele não pode se enquadrar nesse quadro de que tudo mudou. O laodiceano, Deus espera que ele se reavive e realmente venha diferenciar, fazer uma diferença na igreja e no mundo. Portanto, meus queridos irmãos, Laodiceia é um quadro crítico, mas há esperança para Laodiceia, para aqueles que apossarem da misericórdia de Deus. Laodiceia, como eu disse para vocês, é uma crise de identidade. Laodiceia é o único período em que as pessoas estão vivendo na pele. Isaías 5:20, marque e leia na sua Bíblia. Diz assim: ai dos que chamam bem mal, e dos que chamam mal bem, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e que fazem do amargo doce e do doce amargo. Em Laodiceia há uma confusão mental, bíblica, psicológica, teológica. Ai de Laodiceia, ai dos laodiceanos, um ai pesa sobre nós. Queridos irmãos reformistas, Deus pede mudanças radicais, urgentes e autênticas em Laodiceia. Para todos nós, nosso tempo está se acabando, nossas oportunidades como igreja estão se esvaindo, como indivíduo também está indo embora, está se esgotando. As cenas finais serão rápidas e esperamos que sejam rápidas mesmo. Nós não podemos ficar mais na cadeira de balanço. Enquanto eu e você, laodiceano, estamos nesse momento escutando a advertência da testemunha fiel e verdadeira, enquanto estamos aqui nesta manhã, o Espírito Santo sussurra o último texto dessa manhã para você: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Esta é a porta do seu coração, esta é a porta da sua alma, esta é a porta que vai te conduzir à salvação. Enquanto finalizamos essa mensagem, Jesus continua dizendo: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Que você abra a porta do seu coração, que Cristo possa entrar e transformar, laodiceano, a sua vida de uma vez por todas. Amém. Muito obrigado a todos que assistiram esse grande estudo aí com o pastor Wagner Pires. Deus abençoe cada dia e nos encontramos, pessoal, amanhã para o nosso 6º estudo. Você não pode perder, todos os estudos vão estar na playlist aqui no card, que você pode ir lá conferir. Me siga também aí nas redes sociais, que sempre estaremos nos comunicando, tá ok? Deus abençoe a todos e nos vemos amanhã.